Vamos lá, galerinha do nono ano, Fluminense, dando continuidade ao nosso estudo sobre o continente europeu, já de meados ali para o fim, do nosso segundo bimestre, e a gente vai dar uma atenção hoje maior à Rússia, e a SEI, a influência que a Rússia ainda exerce, sobre a Europa, de alguma forma, principalmente no que toca a questão de acesso a matérias-primas, e a questão da energia. Então a gente vai analisar um pouquinho dessa relação da Rússia atual, depois do fim da antiga União Soviética, com a sua área ali de países vizinhos e também com o Ocidente, com a Europa Ocidental, de que maneira que ainda existe essa relação, inclusive de dependência de muitos países com a Rússia. Ok? Vamos lá. Coloca aqui pra gente indicadores socioeconômicos e militares da Rússia. A gente sabe que a Rússia ainda investe muito nesse setor, e após o fim da União Soviética em 91, e por alguns percalços que a economia russa viveu, eles hoje estão vivendo uma situação um pouco mais favorável, do qual o gráfico aí permite entender um pouquinho isso. Beleza. Então ali a gente percebe, que os indicadores socioeconômicos tiveram alguma evolução, No entanto, você tem também surgimento de alguns problemas sociais que a Rússia não tinha, enquanto União Soviética, principalmente a questão do desemprego, Então, vivendo agora uma sociedade de capitalismo de mercado, se adaptando a essa nova realidade, também alguns problemas derivados disso surgiram. Vamos lá. Bom, porque a Rússia então é uma potência geopolítica, mesmo não tendo aquele poder de rivalizar com os Estados Unidos, como foi durante muito tempo, mas ela ainda é uma potência geopolítica. Hoje a Rússia se chama Federação Russa, nome oficial da Rússia, uma coxa de retalhos herdada do Império Czarista e da antiga União Soviética. Em seu território convivem 80 grupos étnicos distintos, formada por 21 repúblicas, uma região autônoma, 49 regiões administrativas, 6 províncias, 10 distritos autônomos, 2 cidades com status administrativo especial, Moscou e São Petersburgo, são as 2 maiores cidades da Rússia, inclusive em população e desenvolvimento econômico. Detém o segundo maior arsenal nuclear do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Então está aí a prova de ser uma potência geopolítica ainda hoje. E faz parte do Conselho de Segurança da ONU, bem como do chamado G8. Dispõe de enorme área territorial, concentra grande quantidade de recursos minerais, do qual a Europa é muito dependente. Tem ainda um peso geopolítico histórico importante, principalmente o petróleo e, em especial, o gás natural, que a gente vai ver agora. Então aqui a tabela, com um pouquinho dessa dependência do gás russo para aquecimento do continente europeu, em especial no inverno, que é muito rigoroso em alguns países. Então aí fica cabal essa dependência da Rússia. Colaborando aqui com isso, mais esse slide. Então a Rússia acaba fazendo parte do G8, por conta desse peso geopolítico, nem pela economia, mas pelo peso geopolítico. Isso desde meados de 2002. Então, quem fornece petróleo e gás, se não é a Rússia, são países da SEI, da Comunidade de Estados Independentes, países que formavam antigamente a antiga União Soviética e que ainda têm uma forte relação com a Rússia. É o caso, por exemplo, do Uzbequistão, Turcomenistão, Armênia, entre outros países, Cazaquistão, etc. Então, aqui você tem a rota desses gasodutos, principalmente, e oleodutos,
que se dirigem até o continente europeu. Cerca de 80% do gás natural consumido pela União Europeia passa pela Ucrânia. A maioria dos gasodutos ali passam pela Ucrânia, o que faz com que essa relação entre a Rússia e a Ucrânia seja uma relação difícil atualmente. Beleza. Então essa transição para o capitalismo teve alguns problemas, que a gente está verificando aqui. A transição da economia planejada para a economia de mercado proporcionou uma série de mudanças abruptas. Esse caminho rumo ao capitalismo ocasionou, nos anos 90, uma queda na produção industrial e o aumento da inflação, que atingiu o índice de 36,5% em 99. Mas a partir dos anos 2000, a Rússia começou a ter uma grande melhora nesse cenário econômico e hoje vive uma situação muito mais favorável. No entanto, problemas como a desigualdade social inerentes ao sistema capitalista são hoje algo que cresce nesse país. Aqui mais algumas informações sobre essa crise econômica que a Rússia viveu no início dessa transição para o capitalismo, em especial o preço da commodity, do petróleo, que teve queda no cenário internacional, que acaba prejudicando o país. Com a retomada de melhores preços, a Rússia também cresceu muito no início do século XXI. Então hoje você tem toda essa transição já bem consolidada do capitalismo de mercado, algo que era incomum nos tempos da antiga União Soviética. Aqui apresenta para a gente o quadro de exportações da Rússia. 4 itens são os principais: metais, principalmente o minério de ferro, madeira, petróleo e gás natural. Então eles conseguiram com isso uma grande reserva em dólares, maior inclusive que a reserva brasileira, do qual o Brasil, junto com a Rússia e outros países, faz parte do BRIC, ou dos BRICS, o grupo de países emergentes do mundo atual. Aqui os países que fazem parte da CEI, que tem uma relação frágil, por conta de alguns problemas políticos, como a Rússia. Então, a Rússia exerce uma forte pressão sobre esses países. Então tem alguns problemas ainda reminiscentes ali da antiga União Soviética. Indicadores sociais da CEI, isso em 2005, tá, galera? Então aqui a posição em IDH de vários países ali da comunidade dos estados independentes. Aqui uma imagem da CEI. Esses países antes faziam parte da antiga União Soviética, tá? E se tornaram independentes em 91, porém mantendo relações econômicas muito fortes com a Rússia. E essa questão do nacionalismo gera muitos problemas, inclusive alguns conflitos mais recentes da Rússia, na região da Chechênia, da Ossétia, ali por conta do nacionalismo. Tem alguns entraves para o desenvolvimento da CEI: baixo nível de desenvolvimento econômico e social, número reduzido de regimes democráticos, disparidades entre o nível de desenvolvimento econômico e o volume de comércio exterior, preocupação da Rússia em conter o avanço do fundamentalismo islâmico na região da Ásia Central, um problema já pela proximidade ali com o Afeganistão, etc., que já foi um grande calcanhar de Aquiles da União Soviética em tempos passados. Os países da CEI, a Ucrânia, imagem aqui de Kiev, capital da Ucrânia, as margens do rio Dnipro. Tbilisi, capital da Geórgia. Aqui a Catedral de São Basílio, Moscou,
um ponto turístico muito importante da capital moscovita. Características naturais, né? Nós sabemos que é o maior país do mundo, uma área enorme de território, 17 milhões de quilômetros quadrados, mesmo com a saída de vários países, né, da CEI. Aqui a divisão política, destaque ali para a Transiberiana, né, que é a maior ferrovia do mundo, sai de Moscou e vai até Vladivostok, ali no mar do Japão quase, fronteira com a Coreia. Uma grande variedade de formação vegetais, muito explicado por conta, né, do enorme território, diversos tipos de clima, inclusive. Mapa da Rússia físico, né, as áreas de planície ali da Sibéria, planície russa, e as áreas mais elevadas ali, os montes Urais, que inclusive separam a Europa da Ásia, né, e as áreas mais elevadas ali no Planalto Central Siberiano. Formação étnica da Rússia, né? E isso gera alguns problemas. O grupo étnico mais representativo da Rússia é o dos russos, né? Que é um povo eslavo, corresponde a 82% da população. No entanto, você tem algumas minorias importantes, né? Tártaro-mongóis, 3,8%, ucranianos 3%, 0,8% de bielorrussos, 0,6% de alemães. Os problemas na região do Cáucaso, que eu cheguei a mencionar, né, na Chechênia. E aqui a produção hidrelétrica, né, em Krasnoyarsk e Bratsk, bem como, né, a Rússia tem ainda a produção enorme de carvão em Kuzbas e também produção de energia por meios nucleares, né, termoelétricas nucleares também. Distribuição da população, a gente percebe que a parte europeia da Rússia é muito mais populosa, né, em relação às demais regiões do país. Aqui características da agropecuária e do extrativismo russo. Produção de beterraba branca, de trigo, extensiva também de animais, etc. Os maiores produtores mundiais de cevada, além de batata, linho, etc. Aqui é a pecuária. O extrativismo mineral, que nós já vimos, é muito importante. As áreas industriais da Rússia, concentrando ali um grande polígono, né, que vai né, de Moscou, São Petersburgo, até as regiões ali mais próximas do Cáucaso, né, Kuzbas, Krasnoyarsk, etc. E aqui informações a respeito dessa produção industrial russa. Aqui alguns problemas que a Rússia tem no que toca a saída para o mar, né? Na verdade, a maior saída é no Mar do Norte, que é congelada a maior parte do tempo. Então esse é um grande problema que a Rússia tem, do qual é necessário ali a saída para o Mar Báltico, né? Que é onde tem a maior saída para o Mar Quente da Rússia, o Mar Negro também. Bom, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Na nossa videoaula a gente vai levantar mais algumas informações e tirar dúvidas, ok? Até a próxima, galera.